Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem e que a semana de vocês tenha sido linda, cheia de coisas boas e incríveis, assim como é o tema de hoje. É um tema lindo, um tema muito fofo, cheio de amor. E para falar sobre ele, é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, da América Latina e do mundo todo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, gostei dessa associação, o tema lindo, e chamando, eu para participar aqui. Agradeço imensamente a sua acolhida, essa tua bondade, generosidade para comigo e para os nossos ouvintes. Eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aí dirigindo o seu carro com cinto de segurança, com aquela direção defensiva, direção econômica. Você que está em casa fazendo uma faxina gostosa, limpando a casa, ou está no trabalho, ou fazendo aquela caminhada gostosa. Agradecemos imensamente a sua audiência. Hoje um tema muito especial, né, Ana? Tema lindo, né? Já que o nosso podcast, galera, é Educação Financeira para a Vida, hoje vamos falar daquelas que geram vida. As nossas queridas e lindas mamães. Hoje é um podcast muito especial com conteúdo pensado para as mamães. É isso mesmo, então, olha, esse projeto nosso maravilhoso, já que somos uma educação financeira para a vida, como você disse, não poderíamos deixar de lado uma fala direcionada para as nossas ouvintes mamães. E também, se você é o nosso ouvinte fiel e não é uma mamãe, fique conosco, teremos muita coisa interessante sobre as mães, para as mães. E quem, de nós não é fruto de um amor de mãe, né? Exatamente. Até Deus, teve uma mãe, então, de tão importante que essa figura é na nossa vida, né, Augusto? Antes de falar sobre educação financeira para as mamães, que hoje a gente vai ter, Augusto, aqui um tema que são dicas. Dicas para as mamães e futuras mamães. Antes disso, temos já alguma coisa de espiritualidade para começar muito bem nosso episódio? Olha, Ana, acredito que a gente pode começar com uma frase que eu acho muito linda do Papa Francisco na carta que ele escreveu para as famílias, Amoris Laetitia, sobre a alegria do amor, o amor em família. Bem, ele escreveu, olha que bonito, de fato, as mães são o antídoto mais forte contra o propagar-se do individualismo egoísta. São elas que testemunham a beleza da vida. Sem dúvida, uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força moral. As mães transmitem muitas vezes também o sentido mais profundo da prática religiosa. Nas primeiras orações, os primeiros gestos de devoção que uma criança aprende. Sim. Sem as mães, não somente não haveria novos fiéis, mas a fé perderia boa parte do seu calor mais simples e profundo. E termina o Papa dizendo: queridas mamães, obrigado por aquilo que sois na família e pelo que dais à igreja e ao mundo. Muito lindo, Augusto. É uma maneira excelente de começar nosso programa de hoje, viu? Adorei. Galera, o que eu procurei aqui para trazer pra gente, ano passado a gente falou sobre os aprendizados que a gente tem com as mamães, Educação financeira pelas mães. Esse ano, tava procurando aqui alguma coisa diferente e eu encontrei um texto muito bom que foi escrito pelo Gabriel Riva, um jornalista. E ele diz que a educação financeira pode ser um ato de amor e leveza para mães e filhos. Esse texto a gente vai deixar o link na descrição se você quiser ler ele na íntegra. Mas é interessante
que o Gabriel fala que hoje ele tem seus 30 anos, e aí que ele conseguiu compreender os ensinamentos da mãe, né? Que é aquilo que a gente falou no podcast do ano passado, então corre ouvir também se você não ouviu, tá? E aí o que ele pensa, né? Olha, agora que eu tô consciente de tudo que a minha mãe tentava me ensinar quando a gente fala em educação financeira, eu quero também trazer algumas reflexões de filho para as mães agora, né? Lembrando do que você já fez para mim, do tanto que você me ensinou como minha primeira educadora financeira, o que eu posso te dar dica? E ele começa falando a frase clássica dos filhos, né? Que todos os filhos já falaram em algum momento, que é: mãe, eu quero isso agora, quero já, ou quero todos, né? Todas as coisas em vez de uma só, né? E aí ele fala o seguinte, que muitas vezes as mães se sentem tristes, que querem satisfazer aquela necessidade do filho, né? Existe até esse ímpeto de talvez ceder ao que o filho quer, coração de mãe, né? Que quer fazer tudo para ver o filho feliz. Mas diante de um processo de educação financeira, é interessante que as mães comecem um diálogo a partir dessa situação, né? Então ele diz para as mamães fazer acordos com os filhos, né? Dizer, ó, você pode comprar um ou outro item, tá? E aproveitar para mostrar as escolhas para o filho, né? Para a criança, enfim, para o jovem, para o adolescente. Então, existe limite, né? Acho que a principal ensinamento aqui é o limite. Então, se você escolhe um, você deixa de ter o outro, né? Que são as escolhas que a gente chama, as escolhas intertemporais, depois que a gente vai ter que lidar o nosso orçamento. Já pode começar aí, né? Então, uma dica importantíssima, o que vai demonstrar ao filho que existem limites. Então, a gente precisa respeitar esses limites e começar a lidar com as escolhas, né? E sabe, Augusto e ouvintes, tem uma outra sensação que as mães passam muito, que é o sentimento de querer fazer muito mais, ou de dar aos filhos aquilo que de repente você não teve. Assim, eu tenho condições agora, quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E às vezes existe um sentimento de culpa por parte das mães, né? E a gente propõe aqui uma reflexão de longo prazo. Por quê? Às vezes, uma mãe, ao ceder, né, pro filho fazer muito mais, ela vai tirando dele essa responsabilidade de pensar no seu futuro, né? E até cita aqui na reportagem a importância da aposentadoria, de se preparar para o futuro. Então, que as mães não se sintam culpadas, porque isso é importante dentro do processo de educação financeira. A gente tem que sim dar as possibilidades, toda mãe quer dar o melhor para seu filho, mas não se sentir culpada por não dar o tudo, porque o filho também tem que galgar as conquistas dele, né? Buscar aprender sozinho. E mais uma dica importante que a gente traz aqui, que é uma outra situação que também acontece, que são as mamães que querem abrir mão de si para sempre pelos filhos. Porque é normal que no início da vida as mamães coloquem os filhos como prioridade, esqueçam um pouco de si quando tá com um bebê recém-nascido, né? É uma fase muito delicada. Mas depois as mães não podem deixar de olhar para si, né? Enquanto pessoas, enquanto mulheres que têm sonhos, que têm objetivos. Então, ter sim, pensar nos filhos, mas não deixar de pensar em vocês, mamães, que são importantes. E essa vocação tão linda, né, como Augusto disse, o Papa Francisco trouxe, né, que é capaz de quebrar o individualismo. E aí, quis propor hoje para vocês, dentro desse contexto, esse sentido de filhos para com as mães, né? Que é um ensinamento mútuo da educação financeira. Mães e filhos, que é um ato de amor. Ensinar limites, ensinar organização, planejamento, principalmente escolhas, que são as coisas que a gente tem que lidar para sempre aí na vida. E eu acho que é uma maneira diferente de propor uma reflexão hoje aqui no FV, Augusto. Sim, e depois do que você disse, não poderia deixar de lembrar da minha mamãe, Osana,
e também da minha avó Elza, da minha avó Didi. Nossa, como essas mulheres, essas mães foram fundamentais na minha formação humana, né? Você falou de limites. Sim. Quem de nós, né, filhos, não nasce com aquele ímpeto do mamãe eu quero, mamãe eu quero. Todo mundo. Mamãe eu quero mamar. Então a gente quer tudo, a gente deseja tudo, mas o que você disse, tudo a seu tempo. Eu aprendi muito isso com a minha mãe e agradeço imensamente aos ensinamentos dela. Filho, tudo a seu tempo, você não consegue abraçar o mundo inteiro sozinho. Então essa noção de coletividade, de paciência, de persistência. Então, mamães, um beijo especial para vocês. Essa é a mensagem do FV, justamente para dizer que a vida de vocês é um dom, é uma vocação muito bonita, como a Ana falou. E as mamães que têm esse zelo, esse amor, carinho, cuidado. Também mandar um beijo aí pra minha mãe, Eliane, pras minhas vovós, tanto cuidaram de mim. E é isso, gente, a gente quer trazer essa leveza, essa reflexão e demonstrar a importância que vocês têm na nossa vida e na nossa formação. E é uma alegria muito grande a gente poder fazer essa troca de experiências, né? Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço e é isso que o FV traz para nós. E já, Augusto, que a gente tá falando de mães, né? Educação financeira para essas mulheres que a gente ama tanto, e a maternidade, que é uma vocação, teve aí uma mensagem muito bonita do Papa Francisco, né? Pelo 59º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que foi agora, nesse domingo, no Dia das Mães, que a gente tá gravando, né? Intitulado Chamados para Construir a Família Humana. Então, a família humana não pode ser construída, como o próprio Papa disse, né, nessa carta da alegria, do amor. Uma sociedade sem as mães seria triste, sem a ternura, sem a dedicação. A gente, sem as mamães, a gente viveria num individualismo, né, egoísta, que é próprio, vamos dizer assim, do atual sistema econômico, né, que a gente vive, essa indiferença em relação ao outro, essas injustiças sociais. Então as mamães, a mulher, ela é chamada a construir a família humana, ela é a protagonista. Então essa leitura da mensagem do Papa Francisco pelo Dia Mundial de Oração pelas Vocações nos ajuda a entender a vocação das mães e cada um de nós, a nossa própria vocação. O Papa começa justamente falando sobre as guerras, a opressão, a polarização, e a gente então, enquanto igreja, se dispõe a caminhar junto no sínodo, né? Que significa o caminho sinodal, caminhar juntos. Caminhar como, né? Para curar as feridas, os machucados que tem em cada um de nós. E ele então faz essa mensagem num contexto de uma vocação comum, onde toda pessoa humana é vocacionada a sair de si. Ele diz bem assim: chamados para ser protagonista na missão. E a missão nada mais é do que sair de si mesmo, ir ao encontro do outro, né? Como um discípulo missionário. A gente escuta a voz de Deus, a mensagem de Jesus, e impulsionados pelo Espírito Santo, vai ao encontro dos outros e ali, como diria um frei amigo meu, senta aonde o povo está e deixa Deus acontecer. É na troca, na partilha, na reconciliação. E o Papa, portanto, diz, né, Ana, para parar com aquela briguinha entre os padres e os leigos. Que um é maior, né? Os pastores são os grandes planejadores e os leigos são as pessoas que colocam a mão na massa. Não. Executores. Os executores, como eles chamam, né? Todo mundo tem a mesma importância, o mesmo chamado. E o que eu acho legal é o Papa enfatizando a questão do caminhar juntos, né? Justamente a necessidade do trabalho de todas as pessoas e de todas as vocações.
Muito bonito. E também tem um chamado, né, Augusto, para que todos nós sejamos guardiões uns dos outros, assim como são as mamães, né? E também cuidar da criação, não é? E elas são as primeiras, né? Cuidadoras. Aquelas que acolheram a vida dentro de si mesmas. Essa dimensão do acolhimento é muito bonito, né? Porque a gente se sente amado antes, né, de merecer. Ou seja, ser amado por sermos pessoas. E acredito que a mensagem do Papa é muito fundamental para esse momento que a gente está vivendo enquanto igreja, enquanto humanidade. Ele diz, precisamos ter uma comunidade, né, evangelizadora, um povo de Deus onde todos assumam o protagonismo de levar esse cuidado nas relações, levar a reconciliação, o perdão, o cuidado uns para com os outros, né? E essa dimensão que extrapola as relações humanas e vai para o cuidado com a criação. E além disso, Augusto, seguindo, né, somos chamados a acolher o olhar de Deus, né? E aí o Papa Francisco até cita uma coisa muito legal que eu gostei aqui, né? Ele diz, se o artista, né, olha para a sua obra e vê toda a tarefa que ele teve de construí-la, né, Deus assim nos viu, né? Então ele aqui fala sobre Jesus, né? Deus primeiro viu na jovem de Nazaré a mãe de Deus. Viu num pescador, Simão, o Pedro, uma rocha sobre a qual podia construir a sua igreja. Em um publicano, Levi, enxergou o apóstolo evangelista Mateus. Em Saulo, que perseguia os cristãos, viu Paulo, o apóstolo dos gentios. Falando que o amor de Deus sempre nos alcança, nos toca, nos liberta e nos transforma, nos tornando pessoas novas. E o Papa, Ana, com a sua cultura e sensibilidade, a sua forma de comunicar muito próxima, ele usa, justamente, você falou o exemplo do artista, e ele usa o artista Michelangelo. Tinha um professor da faculdade que falava muito sobre isso, na Pietà, né? A Pietà é uma obra do Michelangelo. E perguntaram para ele, como é que você conseguiu fazer isso? Ele disse, eu vejo e da pedra eu tiro o excesso. Ou seja, tira aquilo que está em sobra, aquilo que não faz parte da obra. Então, o Papa diz, nós somos obras divinas, nós somos obras de Deus, obras de arte. E desse encontro, né, com Deus, através do acolhimento, do cuidado, do diálogo, isso vai nos libertando de um egocentrismo. Esse escultor divino, diz o Papa, né, vai nos tornando pessoas melhores. Muitas pessoas que eu já tive a graça de conhecer, Ana, disseram assim, quando me tornei mãe, me tornei uma pessoa melhor. É o que eu ia falar agora, Augusto, porque a maternidade, né, é essa primeira experiência do sair de si e colocar-se inteiramente em doação a uma pessoa que está totalmente dependente de você, principalmente nos primeiros momentos de vida, né? E é incrível isso que você está falando. O enxergar, o doar-se, o parar de pensar em si em primeiro lugar, né? É um chamado muito forte, uma transformação mesmo, como diz aqui. Novas pessoas, né? Muito bonito. E aí o Papa, finalizando a sua mensagem para o Dia Mundial das Vocações, ele fala das vocações específicas, do ministério ordenado, fala dos religiosos, dos consagrados, e fala também da vocação ao matrimônio, esse dom mútuo de ser gerador e educador da vida. E por fim, ele diz, olha, todos nós chamados somos também convocados a construir um mundo mais fraterno, esse mosaico, esse bem comum que é a família humana. Nós somos diferentes, isso é muito evidente. Nós somos diferentes uns dos outros, na nossa forma de pensar, na linguagem, na cultura, no pensamento, nos gostos. Mas Deus tem um sonho comum. A humanidade
e foi ensinado por Jesus de Nazaré, que é a fraternidade, o desejo que nós sejamos irmãos e irmãs. E é assim que o Papa então termina, né? Falando que nós somos chamados a testemunhar que somos sim uma grande família unida do amor, e que isso não é uma utopia, um sonho, mas sim um projeto para o qual Deus nos criou e nos convida todos os dias, né? E aí, nessa trajetória tão linda, temos as mamães. Pois geradoras de vida. Essa mensagem do FV unindo, né, a vocação, a mensagem do Papa com essa reflexão de educação financeira para a vida, para as mamães. Então a gente que vai estar sempre aprendendo novas formas de se relacionar com dinheiro a serviço da vida. Então essa é a vocação comum. E a gente aprende das mamães como é bonito ser geradora de vida e de vida boa, uma vida com qualidade. Ninguém merece, né? E ninguém foi feito para viver uma vida degradante, uma vida de miséria, uma vida de privações, sofrimentos, de desigualdade. O que Deus quer para cada um de nós é a vida em plenitude. E aí temos a educação financeira como mais um instrumento para que possamos ter essa vida plena, né? E que aprendemos com as mamães, aprendemos cada vez mais com elas e também vamos ensiná-las futuramente, e também ensinar os nossos filhos, e assim formando a nossa grande família humana, onde podemos cada um, a partir da sua vocação, do seu chamado específico, como leigo, missionário, como religioso, ou na sua profissão, né, se doar ao outro. Porque também, Augusto, tem isso, as pessoas acham que vocação é só o chamado ali, né? E o Papa até cita aqui o exemplo de um médico, né, José Gregório Hernandes Cisneiros, que ele era um médico na Venezuela. Ele entrou para a Ordem Franciscana Terceira, né, de leigos. Em determinado momento ele até se questionou se ele queria ser um sacerdote, um frei, né? Mas a sua saúde não permitiu. E a partir desse momento que ele passou delicado com a saúde, ele compreendeu que o verdadeiro chamado, a vocação dele era ser médico, e que o conhecimento que ele tivesse pudesse ajudar, estar sempre a serviço das pessoas que mais precisam, né? Inclusive, esse Papa cita no final que esse doutor foi beatificado. Olha que legal, porque doou sua vida, né? Comungando essa dimensão da vocação e da ação e da missão, da transformação social, né? A vocação, ela tem essa missão de santificação do mundo, e isso se dá através da política, da economia, das nossas profissões. E é muito bacana, né, olhar a nossa realização humana, ela se dá no cuidado com o outro. Isso que nos ensina as nossas mamães. E aí a gente pode ver esse cuidado com o outro, especialmente também em Maria de Nazaré, né? Maria, aquela mulher atenta às necessidades. Lembremos, né, das bodas de Caná. Ela percebeu que faltava vinho, foi lá e falou: olha, Jesus, vamos atuar aqui, né? E acredito que essa atenção das mães, essa ternura de não fazer escândalos, de ajudar a comunidade, ajudar as famílias, isso é uma virtude muito bonita e que a gente deve muito agradecer às mamães. A sensibilidade, né, Augusto? Eu acho que sensibilidade de mãe é uma coisa inexplicável, né? Enfim, gente, a gente quer mandar um beijo muito especial para todas as mães. Se você tem aqui uma mensagem que você quer deixar para sua mãe durante essa semana, ou uma dica de finanças, mãe, você me ensinou algo sobre educação financeira e agora eu aprendi uma coisa que eu quero também ensinar para você. Mande aquela mensagem de voz, aquela mensagem pra gente no Instagram, o e-mail que a gente lê aqui nos nossos programas ao vivo, e você pode participar e interagir com a gente sempre, viu? E beijo para todas as mães que estão nos escutando, especial para minha mãe, para minha sogra, para as nossas vós, que nós amamos tanto, e lembre-se sempre: educação financeira
é educação para a vida.